Uma produção Domínio Público Audiolivros de Robert Howard, Conan, em O Colosso Negro, parte final. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Conan? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Ante aquela ordem, os guerreiros correram para suas fileiras, vestindo os capacetes apressadamente e passando os braços pelas correias dos escudos, quando a névoa começou a desaparecer como se não tivesse mais utilidade. Mas ela não evaneceu aos poucos como uma névoa natural. Simplesmente sumiu, tal qual a chama de uma vela ao ser soprada. Num momento, todo o deserto estava escondido pelas ondas que se moviam em flocos, avolumando-se como montanhas, uma camada sobre a outra. A seguir, o sol brilhava num céu sem nuvens sobre o deserto nu, mas não vazio, amontoado com toda a pompa viva da guerra. Um grande brado sacudiu as colinas. À primeira vista, os guerreiros pareciam olhar para um mar de bronze e ouro reluzente, em que pontas de aço brilhavam como uma pletora de estrelas. Com o desaparecimento da neblina, os invasores se detiveram em várias longas fileiras compactas. Primeiro havia uma longa ala de carruagens puxadas pelos ferozes cavalos da Estígia com plumas sobre as cabeças, relinchando e empinando quando seus montadores nus se inclinavam para trás, apoiando-se nas poderosas pernas traseiras. Os músculos dianteiros evocando grossos nós de cordas. Os guerreiros nas carruagens eram altos, as feições de aves de rapina encimadas por capacetes de bronze decorados com uma lua crescente, apoiando um círculo dourado. Eles traziam arcos grandes nas mãos, mas não eram arqueiros comuns, e sim nobres do sul, criados para guerrear e caçar. Homens acostumados a derrubar leões com suas flechas. Atrás deles vinha um conjunto heterogêneo de selvagens montados em cavalos semi-domesticados, os guerreiros de Kush, o primeiro dos grandes reinos negros das planícies ao sul da Estígia. Eles eram da cor do ébano, brilhantes, magros e ágeis, cavalgando nus e sem selas ou rédeas. Seguindo-os, uma horda parecia cobrir todo o deserto. Milhares e milhares de filhos de Shem. Fileiras de cavaleiros usando cotas de malhas e capacetes cilíndricos. Os Ashuri de Nifr, Shumir e Eruk, e suas cidades irmãs. Hordas de selvagens trajando mantos brancos. Os clãs nômades. As fileiras começaram a se mover. As carruagens moveram-se para as laterais, enquanto o grupo principal seguia adiante, incerto. No vale, os cavaleiros tinham apeado, e agora o conde Tespides subia a galope à encosta onde Conan estava. Ele não se dignou a desmontar, mas falou de forma abrupta do alto de sua cela. O desaparecimento da neblina os confundiu. Agora é hora de atacar. Os Kushitas não têm arcos e só mascaram um avanço total. Uma carga de meus cavaleiros os esmagará de volta às fileiras shemitas, acabando com sua formação. Venha comigo. Venceremos esta batalha com um único golpe. Conan meneou. Se estivéssemos enfrentando um oponente natural, eu concordaria. Mas esta confusão é mais falsa do que real. Como que para nos atrair a atacar? Temo que seja uma armadilha. Então, recusa-se a atacar! Tespides gritou com um rosto rubro de raiva. Seja razoável! Conan expostulou.
Nós temos a vantagem da posição. Com um brado furioso, Thespides deu uma guinada e cavalgou de volta para o vale, onde seus cavaleiros aguardavam com impaciência. Amalric balançou a cabeça. Não devia tê-lo deixado voltar, Conan. Olha ali. Conan levantou-se praguejando. Thespides havia chegado até seus homens. Mal dava para escutar ao longe sua voz exaltada, mas os gestos que fez em direção à horda que se aproximava diziam tudo. No instante seguinte, 500 lanças se aprontaram e a frota desceu o vale trovejando. Um jovem pajem veio correndo do pavilhão de Iasmela, gritando numa voz esganiçada para Conan. Meu senhor, a princesa perguntou por que o senhor não segue e dá suporte ao conde Thespides. Porque não sou um tolo tão grande quanto ele. Conan rosnou, reinstalando-se no pedregulho e pondo-se a roer uma enorme bisteca. A autoridade o deixou sóbrio, Amalric afirmou. Loucuras como aquela sempre foram sua alegria particular. Sim, quando só tinha de pensar na minha vida. Conan respondeu. Agora, mas que diabos! A horda havia parado. Da ala mais externa veio uma carruagem. O condutor nu chicoteava os cavalos como um louco. O outro ocupante era uma figura alta, cujos mantos flutuavam ao vento de modo espectral. Ele segurava uma grande jarra de ouro, da qual despejava uma substância fina que reluzia à luz do sol. A carruagem cruzou toda a dianteira da horda no deserto e, ao passar, deixou em seu rastro uma longa trilha daquele pó brilhando nas areias, como a trilha fosforescente de uma serpente. Aquele é Natok! Amalric bradou. Que sementes infernais ele está plantando! Os cavaleiros de Thespides não diminuíram a velocidade do ataque. Mais 50 passos e se chocariam com as fileiras desiguais de cuxitas, que continuavam imóveis com as lanças erguidas. Logo, os primeiros cavaleiros alcançaram a linha de pó brilhante despejado ao longo das areias. Eles não prestaram atenção à ameaça iminente, mas assim que os cascos dos cavalos a tocaram, foi como aço tocando sílex. Porém, com resultados bem mais terríveis. Uma incrível explosão sacudiu o deserto, que pareceu dividi-lo ao meio, criando uma medonha parede de chama branca ao longo de toda a linha semeada. Num instante, toda a fileira dianteira de cavaleiros foi envolvida pelas chamas. Cavalos e cavaleiros contorcendo-se no brilho, como insetos numa fogueira. As fileiras que vinham atrás se empilhavam sobre os corpos calcificados. Incapazes de parar a cavalaria, as fileiras colidiram, uma a uma com a ruína. De modo repentino e hediondo, o ataque se transformara num matadouro, em que figuras de armadura pereciam em meio a gritos e aos cavalos mutilados. Agora a ilusão de confusão desaparecia e a horda alinhava suas fileiras. Os selvagens cuxitas investiram contra os cavaleiros, perfurando com suas lanças os feridos e destruindo capacetes com machados de ferro e de pedra. Tudo acabou tão rápido que os vigias das colinas ainda estavam petrificados. Novamente, a horda avançou, dividindo-se para evitar os cadáveres chamuscados. Das colinas ouviu-se um grito. Não estamos enfrentando homens! São demônios! De ambos os lados do cume, os homens das tribos titubearam. Um deles correu em direção ao platô, com saliva escorrendo pela barba. Fujam! Fujam! Ele choramingou. Quem pode lutar contra a magia de Natok? Com um rosnado, Conan levantou-se de seu pedregulho e o golpeou com a bisteca.
O homem caiu, com sangue escorrendo pelo nariz e pela boca. O cimério desembainhou a espada. Seus olhos eram duas fendas azuis de fogo. "Voltem para seus postos!" ele bradou. "Se mais alguém arredar o pé, eu deceparei a sua cabeça! Lutem, malditos!" O alvoroço morreu tão rápido quanto havia começado. A feroz personalidade de Conan foi como um balde de água fria apagando as chamas do pânico. "Aos seus lugares!" reordenou rapidamente. "E mantenham a posição! Nenhum homem ou demônio atravessará a passagem de Shamla neste dia!" No ponto em que o cume do platô se encontrava com a encosta do vale, os mercenários afivelaram seus cinturões e seguraram firme as lanças. Atrás deles, lanceiros montavam seus cordéis ao lado dos lanceiros de Corádia, que estavam na reserva. Para Yasmela, alva e sem palavras ao lado da porta de sua tenda, a tropa parecia um lamentável punhado em comparação com a horda do deserto. Conan ficou ao lado dos lanceiros. Sabia que os invasores não tentariam levar as carruagens através da passagem, pois cairiam nas garras dos arqueiros, mas deu um grunhido de surpresa ao ver os condutores desmontarem. Aqueles selvagens não traziam comboios de suprimentos. Havia cantis e bolsas pendurados nas celas, e Conan os viu beberem o que lhes restava de água e jogarem os cantis fora. "Eles aceitaram a morte!" ele murmurou, enquanto as fileiras inimigas se reorganizavam a pé. "Preferia que fosse um ataque da cavalaria. Cavalos feridos fogem e arruinam as formações." A horda formou uma enorme cunha, cuja ponta eram os estígios, e o corpo os Ashuri de armadura, flanqueados pelos nômades. Em formação compacta, de escudos erguidos, eles arremeteram. Ao fundo, uma figura alta numa carruagem imóvel ergueu os braços cobertos por mangas brancas, numa invocação soturna. Quando a horda adentrou a boca do vale, os homens das tribos foram perdendo as armas. A despeito da formação defensiva, guerreiros caíam às dúzias. Os estígios descartaram os arcos e, com as cabeças protegidas pelos elmos inclinados para a frente, os olhos negros cintilando acima da borda de seus escudos, eles avançaram numa onda inexorável, pisando nos companheiros caídos. Conan olhou para além da horda de lanças e perguntou-se que novo horror o feiticeiro invocaria. De algum modo, ele sentia que Natok, como todos da sua espécie, era mais terrível na defesa do que no ataque. Tomar a ofensiva contra ele seria um convite para o desastre. Sem dúvida, havia magia naquilo que impelia a horda para a bocarra da morte. Conan suspirou ante a carnificina que ocorria nas fileiras que se adiantavam. As beiradas da cunha pareciam se desfazer, e o vale já se encontrava apinhado de mortos. Contudo, os sobreviventes avançavam como loucos, ignorando a morte. A enorme quantidade de arqueiros inimigos começava a superar seus homens nas colinas, e nuvens de flechas obrigavam os guerreiros das tribos a buscarem abrigo. O pânico atingiu o coração deles diante do inquietante assalto, fazendo-os disparar insanamente, os olhos brilhando como lobos presos em armadilhas. Conforme a horda se aproximava da parte mais estreita da passagem, rochedos deslizaram, esmagando homens aos montes, mas o ataque não titubeou. Os soldados de Conan prepararam-se para o choque inevitável. Numa formação mais compacta e usando armaduras melhores, haviam sofrido poucos danos das flechas. Conan temia o impacto que aquela enorme cunha causaria ao se chocar contra suas fileiras. E agora percebia que não havia pausa na matança. O cimério apertou o ombro de um Zahreem que estava próximo.
Há alguma forma de homens a cavalo chegarem ao vale, contornando o cume oeste? Sim, um caminho íngreme, perigoso, secreto e eternamente guardado, mas... Conan já o arrastava até Almaric, sentado em seu grande cavalo de guerra. Almaric! O cimério gritou. Siga este homem! Ele o levará ao vale. Cavalgue até ele, contorne as colinas e ataque a horda por trás. Não diga nada, apenas vá. Sei que é loucura, mas estamos condenados de qualquer maneira. Vamos causar o máximo de danos antes de morrermos. Rápido! Os bigodes de Almaric se eriçaram num sorriso feroz. E poucos minutos depois, seus lanceiros estavam seguindo o guia num labirinto de desfiladeiros que levava para fora do platô. Conan, de espada em punho, voltou correndo para junto dos lanceiros. De ambos os lados das colinas, os chupras, enlouquecidos pela antecipação da derrota, disparavam suas setas em desespero. Homens morriam como moscas no vale e ao longo do desfiladeiro. Com um rugido e uma incontrolável arremetida, os estígios colidiram com os mercenários. Num furacão de aço trovejante, as fileiras se contorceram e oscilaram. Eram os nobres criados na guerra contra soldados profissionais. Escudos chocavam-se contra escudos, e entre eles, lanças estocavam e o sangue vertia. Conan viu o físico poderoso do príncipe Kutamun, do outro lado do mar de espadas, mas a fúria da batalha o impedia de se mover. Peito colado com peito, formas escuras que ofegavam e retalhavam. Atrás dos estígios, os Ashuri se adiantavam e gritavam. De ambos os lados, os nômades escalavam os rochedos e se engalfinhavam com o povo da montanha. Por toda a encosta, o combate irrompia numa ferocidade cega. Os homens das tribos, ensandecidos pelo fanatismo e por rixas antigas, matavam e morriam. Com os cabelos esvoaçando ao vento, os cuxitas correram uivando para a luta. Os olhos de Conan pareciam olhar para um oceano de aço que lacerava e rodopiava, preenchendo o vale de uma borda à outra. A contenda chegara num sangrento impasse. Os homens das colinas mantinham o controle dos cumes, e os mercenários, segurando firme suas lanças ensanguentadas, protegiam a passagem. A posição elevada e as armaduras superiores compensavam a desvantagem numérica, mas não por muito tempo. Onda após onda, rostos insanos e lanças pontiagudas subiam os penhascos, com os Ashuri preenchendo as lacunas deixadas nas fileiras dos estígios. Conan tentou ver os lanceiros de Almaric contornando a encosta oeste, mas eles não apareciam. E seus lanceiros começaram a recuar diante dos choques. E o cimério abandonou qualquer esperança de vencer e sobreviver. Berrando um comando para seus capitães atônitos, deixou sua posição e correu ao longo do platô até as reservas de Corádia, que permaneciam estáticas, tremendo de ansiedade. Ele não olhou para o pavilhão de Yasmela. Havia se esquecido da princesa. A única coisa que tinha em mente era o selvagem instinto de matar antes de morrer. No dia de hoje, vocês se tornarão cavaleiros. Ele gargalhou com ferocidade, apontando sua espada gotejante na direção dos cavalos dos homens nas colinas, parados ali perto. Montem e sigam-me para o inferno! Os cavalos montanhosos empinaram descontrolados ante o tinido desconhecido das armaduras dos corades. E a gargalhada tempestuosa de Conan ergueu-se acima do barulho, quando ele os liderou até onde a crista leste se afastava do platô. 500 homens, patrícios empobrecidos, filhos caçulas, ovelhas negras,
sobre cavalos parcialmente selvagens, investindo contra um exército, descendo por uma encosta onde nenhuma cavalaria jamais ousara atacar. Atravessaram a boca ensanguentada da passagem ribombando, percorreram a crista coberta de cadáveres e desceram a encosta. Um grupo escorregou e rolou para baixo dos cascos de seus companheiros. Sob eles, homens gritavam e erguiam os braços, mas o ataque trovejante passou direto como uma avalanche, cortando uma floresta de árvores jovens. E os corades avançaram rumo à multidão compacta, deixando para trás um tapete de mortos. Enquanto a horda se contorcia e enrolava, os homens de Almaric, tendo passado por um cordão de lanceiros, a encontrou no vale aberto, atravessando a extremidade do cume oeste. Eles atacaram as tropas numa formação em cunha, abrindo-a ao passarem. A ação continha a desmoralização entorpecedora de um ataque surpresa pela retaguarda. Pensando que estavam sendo flanqueados por uma força superior e frenéticos pelo medo de serem separados da rota de fuga para o deserto, bandos de nômades saíram da formação e fugiram, provocando desordem nas fileiras de seus companheiros mais resolutos. Estes perderam o equilíbrio e acabaram pisoteados pelos cavalos. Nos cumes, os lutadores do deserto vacilaram, permitindo que os homens das colinas o rechaçassem com fúria renovada, obrigando-os a descer a encosta. Atordoada pela surpresa, a horda perdeu a formação antes de perceber que era atacada apenas por um punhado. E uma vez dispersa, nem mesmo um mago poderia reuni-la. Além do mar de cabeças e lanças, os homens de Conan viram os cavaleiros de Almaric atravessando consistentemente, abrindo caminho com um agitar de machados e maças. Um alarido raivoso de vitória exaltou o coração de cada homem e transformou seu braço em puro aço. Firmando os pés no mar de sangue, cujas ondas escarlates chegavam a bater na altura do tornozelo, os lanceiros na boca da passagem arremeteram, chocando-se contra as fileiras inimigas. Os estígios se seguraram, mas, atrás deles, os Ashures se dissolveram. Os mercenários passaram por cima dos corpos dos nobres do sul, que lutaram e morreram até o último homem, dividindo e esmagando a massa oscilante pela retaguarda. No alto dos rochedos, o velho Chupras tombara com uma flecha enfiada no coração. Almaric havia caído e praguejava como um pirata por causa da lança que atravessara a cota de malha de sua perna. Pouco mais de 150 homens da infantaria montada de Conan ainda se mantinham na cela, mas a horda estava em frangalhos. Nômades e lanceiros fugiram de volta ao acampamento, onde estavam seus cavalos, e os homens das colinas inundaram os rochedos, apunhalando os fugitivos pelas costas e rasgando a garganta dos feridos. No caos vermelho, uma figura espectral surgiu subitamente diante do garanhão de Conan. Era o príncipe Kutamun, nu, salvo por uma tanga, a armadura destruída, seu elmo de crista amassado, os lábios sujos de sangue. Com um grito terrível, ele arremessou o cabo de sua lâmina quebrada contra o rosto de Conan, e num salto, agarrou as rédeas da montaria. O cimério, surpreendido, desequilibrou-se na sela, e com uma força pavorosa, o gigante de pele escura forçou o garanhão para a frente e para trás, até este tropeçar e chafurdar na gosma de areia misturada ao sangue e corpos contorcidos. Conan saltou na hora em que o cavalo caiu, mas, sem trégua, Kutamun já estava sobre ele. Naquela caótica batalha, o bárbaro nunca soube exatamente como matara o homem. Sabia apenas que uma pedra na mão do estígio golpeava sem parar seu elmo, enchendo sua vista de pontos pretos, enquanto Conan
Enfiava repetidamente seu punhal no tronco do oponente, sem obter qualquer resultado aparente no corpulento príncipe. Seu mundo girava quando, num tremor convulsivo, o corpo que pressionava o seu enrijeceu e tombou. Conan recuou, sentindo o sangue escorrer pelo rosto sob o elmo amassado. Olhou tonto para a profusão de destruição que se estendia à sua frente. De um cume a outro, a morte se derramava. Um tapete vermelho sufocava o vale. Era como um oceano escarlate, com cada fileira de cadáveres representando uma onda. Eles fechavam a entrada da passagem, empilhavam-se nos rochedos. Por todo o deserto, a carnificina prosseguia, e os sobreviventes da horda tinham chegado até seus cavalos e galopavam em fuga, perseguidos pelos vitoriosos desgastados. E Conan deu-se conta, chocado, de quão poucos haviam sobrado para persegui-los. De repente, um pavoroso grito dilacerou o clamor. Por sobre o vale, uma biga desceu planando, ignorando as pilhas de corpos. Não era guiada por cavalos, mas por uma grande criatura preta que se assemelhava a um camelo. Na carruagem estava Natoc, com seus mantos esvoaçantes, e segurando as rédeas e chicoteando o animal como um louco, havia um ser escuro e antropomórfico, que bem poderia ser uma espécie de criatura simiesca. A biga passou pelos rochedos e seguiu direto para o pavilhão, onde Yasmela estava só, desertada pelos guardas que a haviam abandonado em meio ao frenesi insano da perseguição aos seus inimigos. Conan, petrificado, ouviu o grito desesperado da princesa, quando o braço delgado de Natoc a puxou para dentro da biga. A sinistra montaria fez a volta e desceu novamente por sobre o vale. Nenhum homem ousou arremessar lanças ou disparar flechas, temendo ferir Yasmela, que se debatia nos braços de Natoc. Conan deu um grito de fúria, agarrou a espada caída e pulou na frente daquele horror. Porém, assim que ergueu a lâmina, as patas dianteiras da fera o atingiram e arremessaram a metros de distância, atordoado e machucado. A biga se afastou, deixando em seus ouvidos o grito assombrado de Yasmela. Um urro, cujo timbre pareceu inumano, saiu dos lábios do cimério, que se ergueu da terra ensopada de sangue e agarrou as rédeas de um cavalo sem dono que passava a galope, subindo na sela do animal sem precisar fazê-lo parar. Pouco se importando com seu bem-estar, saiu em perseguição à carruagem, passando pelo acampamento dos Shemitas como um furacão e ganhando as areias, tendo deixado para trás seus próprios cavaleiros e os apressados homens do deserto. Conan e a biga seguiram em frente, mas o cavalo do bárbaro começou a ficar para trás. Adiante, havia apenas a areia banhada pelo esplendor lúrido e desolado do entardecer. Mais à frente apareceram antigas ruínas, e, com um urro que congelou o sangue de Conan, o condutor inumano da biga atirou Natoc e a garota para fora. Eles rolaram na areia e, ante os olhos atônitos do bárbaro, a carruagem e seu corcel se transformaram pavorosamente. Enormes asas se abriram naquele horror sombrio, que de forma alguma assemelhava-se a um camelo, e a criatura arremeteu para o céu, deixando em sua passagem um rastro de chamas, no qual uma silhueta de contornos inumanos ria num triunfo fantasmagórico. Ela parou tão rapidamente que foi como a precipitação de um pesadelo em meio a um sonho. Natoc pôs-se de pé, lançou uma olhada rápida para seu perseguidor, que, sem se deter, continuava cavalgando firme em sua direção, brandindo a espada ensanguentada, e, apanhando a garota desmaiada, correu para dentro das ruínas.
Conan desceu do cavalo e o seguiu, desembocando num salão que emanava um brilho profano, embora o ocaso caísse velozmente do lado de fora. Yasmela estava deitada num altar de jade preto, o corpo nu, parecendo mármore naquela estranha luminescência. Suas vestes estavam jogadas no chão, como se tivessem sido arrancadas numa pressa brutal. Natok, inumanamente alto e delgado, trajando um cintilante manto de seda, encarava o cimério. Ele tirou o véu, e Conan reconheceu a fisionomia que observara na moeda Zugita. Sim, cão! A voz era o sibilar de uma serpente gigantesca. Eu sou Tugra Khotan. Permaneci tempo demais em minha tumba, aguardando o dia de despertar e libertar-me. As artes que me salvaram dos bárbaros há tanto tempo também me aprisionaram, mas sabia que na hora certa alguém viria. E ele veio. Veio para cumprir seu destino e morrer como o homem algum morreu em 3.000 anos. Tolo! Acha que venceu porque meu povo está espalhado? Porque fui traído e abandonado pelo demônio que escravizei? Eu sou Tugra Khotan, que há de governar o mundo, a despeito de seus deuses miseráveis. O deserto está repleto de meu povo. Os demônios da terra haverão de cumprir minha vontade, e os répteis rastejantes me obedecem. O desejo por uma mulher enfraqueceu a minha feitiçaria, mas agora ela é minha, e banqueteando-me em sua alma, serei invencível. Para trás, tolo! Você não conquistou Tugra Khotan. Ele arremessou seu cajado aos pés de Conan. O bárbaro recuou com um grito involuntário, pois, ao cair, o objeto se transformou terrivelmente. Seus contornos derreteram e se contorceram, e uma cobra naja se ergueu, sibilando diante do cimério horrorizado. Conan atacou praguejando, partindo a criatura ao meio com a espada. Contudo, só o que viu aos seus pés foram 2 pedaços de um cajado partido. Tugra Khotan riu, maléfico, e virando-se, apanhou algo que rastejava no chão poeirento. Em sua mão, um ser vivo se debatia e salivava. Não era um truque de sombras desta vez. Tugra Khotan segurava na palma um escorpião negro, com mais de 1 pé de comprimento. A criatura mais mortífera do deserto, detentora de uma cauda venenosa cujo ataque significava a morte instantânea. As feições cadavéricas do feiticeiro se contorceram num sorriso. Conan hesitou. A seguir, sem aviso, arremessou a espada. Apanhado de surpresa, Tugra Khotan não teve tempo de evitar o ataque. A ponta atingiu diretamente abaixo de seu coração e pronunciou-se 1 palmo para fora das costelas. Ele caiu, esmagando a criatura venenosa num firme aperto. Conan correu até o altar e apanhou Yasmela em seus braços cobertos de sangue. Ela abraçou convulsivamente o pescoço do bárbaro e começou a soluçar histericamente enquanto o apertava firme. Demônios de Kron, garota! Ele grunhiu. Solte-me! 50.000 homens pereceram hoje e tenho trabalho a fazer. Não! Ela ofegou, segurando-o num instante em que se tornara tão bárbara quanto ele, movida pelo medo e pela paixão. Não vou te soltar, eu sou sua, pelo fogo, pelo aço e pelo sangue. Você é meu. Lá fora pertenço aos outros, mas aqui sou minha e sua. Você não irá. Ele hesitou.
seu próprio cérebro rodopiando ante o feroz levante de paixões violentas. O brilho lúrido e sobrenatural ainda pairava na câmara sombria, iluminando fantasmagoricamente o rosto de Tugra Khotan, que parecia sorrir sem alegria para eles. Lá fora, no deserto e nas colinas, em meio a um oceano de vítimas, homens pereciam e uivavam de dor, sede e loucura, enquanto reinos estavam na berlinda. Mas tudo foi varrido pela maré rubra que atingiu selvagemmente a alma de Conan, enquanto apertava em seus braços de ferro o corpo magro e branco, que brilhava como uma feiticeira do fogo à sua frente. Fim.